desde bem criança eu morava em muitas casas, né? Da infância eu tenho uma lembrança muito clara de uma casa dos meus pais que alugavam na praia. Quase que a areia entrava dentro da casa, então a sensação de não ter limite, de não ter uma porta, né? Isso acho que é uma boa sensação de casa, mas eu acho que a casa, o conceito de casa é um somatório de sensações domésticas, né? Eu lembro das casas de todo mundo, eu sou muito observador, então tenho pedaços de casa na minha casa que vêm de outras casas que não eram minhas, entendeu? Então eu acho que sou uma espécie de predador doméstico, de domesticidade. Isso é muito bom para a arquitetura, porque abre repertório de domesticidade e na hora em que estamos projetando no escritório, abrimos sensações mais do que projetos encaixotados ou espaços de revista, tudo. Esse é o conceito que temos também que aprender, que a casa não é mais do que um pedaço de uma geografia muito maior, né? Que sobretudo é mental, né? Sou Juan, tenho 45 anos, sou de Madrid, sou arquiteto, doutor, pesquisador. Moro em São Paulo desde 2010, aqui desenvolvo a minha vida. Nós não queríamos morar num AP, queríamos uma casa, então virou uma casa. Tivemos a oportunidade de encontrar com uma corretora e começamos a entrar aqui, só sentir a dimensão e a energia da sala, né? Foi incrível, né? E aí começamos assim, quando saímos desta visita, eram que 10 da noite, ficamos super nervosos, eu fiquei super agitado. E 2 dias depois compramos a casa. Aí já fui para casa com o Fê, fizemos a planta, o que poderíamos mudar no futuro, então acho que foi uma oportunidade o que a gente viu aqui. Eu acho que a decoração da nossa casa foi uma sequência de acontecimentos, de viagens, de ir descobrindo, né? Quase uma espécie de ir catando, né? Como faz o Duchamp, né? Eu acho que nunca tivemos uma casa pronta. Eu acho que quando as casas estão prontas, elas já estão mortas. Tanto quando as pessoas contratam decoradores, eles estão matando a oportunidade de poder se projetar e decorar, né? E habitar é um exercício, como é que chama? É um ofício, né? Que todos devíamos ter bem claro, né? E vocês veem que a nossa casa está meio largada, assim, porque foram coisas que foram aparecendo, não? Sentir-me em casa é poder estar, uma sensação de liberdade, de conforto. Você pode sentir-se em casa num abraço, você pode sentir-se em casa num café, no metrô. É um conceito muito abstrato, mas é uma espécie de bolha, uma solidão confortável. Eu acho que e sempre com uma musiquinha, porque São Paulo é muito barulhento, né? Então eu coloco a música a tudo. Fomos criando muitos cantinhos, né? Acho que isso é importantíssimo, ter vários cantos onde você se vai mexendo, né? Mas eu acho que se eu tivesse que escolher um lugar, seguramente seria a cozinha. O centro de São Paulo é maravilhoso. O problema é que o paulistano não entendeu ainda que você pode viver tranquilamente. Ele anda assim, ai, onde você está? Estou na correria. Que correria, gente? Acho que se você não está na correria, não está estressado, não está saindo às 1000 da noite, você não é paulistano. Então, o centro a mim me permite ser paulistano do centro, né? Que é uma pessoa mais calma. Aí falavam que nós éramos da boemia, né? Eu sou pesquisador, sou professor de arquitetura, então somos uma espécie de vagabundos, né? Essas pessoas que não contam, né? Que não produzem, que não estão dentro da economia. E o centro precisa disso, né? E está cheio. As pessoas que moram no centro normalmente somos uma espécie de marginais, de slow life. Sabe? Aos poucos faltava equipamento e movimento, né? Mas eu acho que agora precisa de mais pessoas a morar aqui e menos equipamento, já está tudo equipado. Que eu acho que esse é o problema da gentrificação, que a infraestrutura chega antes que o morador, né? E tinha uma coisa que os apartamentos paulistanos não têm, que é muito europeia, que é o hall da entrada. Para mim isso é fundamental. Aqui você senta na sala e sai, entraram, né? Você está trepando e entra, calma. Então você tem o hall do elevador, onde dá o último beijo, né? Você tem um hall onde recebe as pessoas, né? E ele cria uma cápsula de privacidade, né? O Fê já queria jogar tudo fora, queria abrir até a cozinha, então eu falei, não. E depois está aquela área de serviço que realmente recolhe passa por toda a casa, né, e dá toda essa luz a todo o espaço. Portanto, eu acho que da estrutura da casa, primeiro foi essa organização e toda a luz que ela tem.
Quando chegamos, reparamos claramente os acabamentos, é um IP dos anos 50, que você já não consegue ter isso mais, em perfeito estado. É muito bonito que a parte nobre da casa, ou seja, a que dá para a rua, né? Todos os acabamentos de janelas, as soleiras, tudo em mármore branco e tudo que dá para a área de serviço é todo granilite. Né? Era a área nobre, a maneira de, ou seja, vocês abrem a cortina e vê um mármore branco, nacional, que são lindos. Eu não entendo porque as pessoas se importam mármore se as pedras brasileiras são deliciosas. E o pé direito, que tem 3 metros, acho que nunca mais uma pessoa que vive numa casa com 3 metros vai querer morar numa casa mais baixa. Né? Nunca mais. Mas assim, os rodapés, por exemplo, ainda são os rodapés dos anos 50, que não tem aquela tábua horrorosa, tem um rodapé e o contra-rodapé pequeno. Os queixilhos são todos em ferro, né, dos anos 50. Todas as alavancas funcionam, a ventilação e essa ideia de que uma janela, a parte de luminária ventila, então elas têm estes mecanismos. É uma casa muito máquina, né? Eu adoro isso, adoro. O melhor de uma casa é a acústica. Olha a acústica que temos aqui nesta sala. Se não fosse pelo barulho, vocês num domingo à tarde, vocês não escutam nada. Por quê? Porque eu utilizo todas as almofadas, ou seja, o tecido tem que ser quase uma noção técnica, né? Então, refizemos todo o interior deste sofá, aquele sofá inteiro também, este um pouco menos absorvente, aquele é absorvente. Aquelas 2 poltronas também foram refeitas. Chegou aquela penteadeira, tem uma estofa horrorosa no banquinho, né? Horrorosa. Ai, vamos mudar esse estofo. E ele está lá. Ele já veio com a história, né? A Paulistana já tem uns anos, né? E Acapulco também, né? Eu gostaria mais de ter aquelas cadeiras do interior de São Paulo, sabe? Que também são de fio de arame com plástico. Mas esta ganhei um concurso, então ela está aqui, eu trouxe de Madrid. O Fê e eu somos os dois que gostamos de ter um conceito de reciclagem das coisas. Acho que comprar móvel novo feito anteontem é absurdo, né? Porque tem tanto móvel já no mundo, né? Para que vamos gastar mais em produção? E acho que em São Paulo se pode garimpar em qualquer lugar. Agora vai na São João, né? Que é onde a gente ia lá 9 anos atrás, que o Fê sempre foi. E ainda encontrávamos alguma coisa, né? Encontrei aquela mesa, encontrei aquele carrinho de hotel, lindo de morrer. Mas eu acho que continua sendo um pouco o mesmo. A Feira do Bexiga, mas aquilo é muito caro, né? Sabe qual é o melhor lugar para fazer isso? É o interior de São Paulo. O modernismo do interior de São Paulo. É, tipo, quase fazer uma viagem para os lugares, né? E ir ver lojas por aí. Como no Rio de Janeiro, as grandes casas modernas estão todas em Petrópolis, Teresópolis, por aí. Então, aí se garimpa bem móvel. Acho que temos objetos que são os nossos fetiches, né? E que são realmente da nossa identidade, né? Então eu tenho alguns que eles me acompanham desde que eu moro em Portugal, né? Então, por exemplo, eu tenho este espelho do Cisa, né? Que é um espelho que eu quando estava lá, eles relançaram, né? Nos anos 90, né? E ele vem comigo desde os 90. Aquele vaso do Avaralto, né? Comprei em 2007 quando eu fui para a Finlândia. E ele também me acompanha. Tenho um tecido da minha família de herança, que tem 200 anos, que também me acompanha. Está escondido, porque não pode pegar luz. É assim uma seda natural, uma seda selvagem, assim com... Então eu acho que mais do que fetiches são realmente objetos de afeto, né? Tem outros por aí, no Fê tem um monte. Tenho muita louça da Bordalo Pinheiro, que eu adoro Bordalo Pinheiro, porque a minha avó já tinha Bordalo Pinheiro. Um jogo de vinho do Porto da minha bisavó, assim, toda uma cerâmica pintada a limoja, assim, pequenas coisas, assim, que assim, se eu tivesse que vender a casa, vendia tudo agora. E ficava com esses 4, 5 itens, tudo. Que levar, leva. A minha necessidade de plantas é que quando eu cheguei a São Paulo, puta, você muda para um país tropical, não tem uma árvore na casa, né? Você tem que ir a um parque para ver plantas, né? Me dediquei a estudar muita botânica tropical. Então eu fui enfiando plantas. Por exemplo, toda a área de serviço virou um jardim e a nossa umidade de casa, a temperatura abaixou. Não é decoração, é realmente a natureza para baixar os índices de temperatura e umidade, né? Ou seja, são controladores ambientais. E aquilo mudou muito. No verão, então, aquilo fica super fresquinho, assim. Então, eu acho que a planta é um grande objeto de design. Tudo que nós temos em casa, poucas coisas compramos e tudo foi dado. Você tem troca, né? O Fê namorou o Morosini durante muito tempo, tanto tem muitas obras dele que são lindas. Temos fotografias de amigas. Eu tenho 2 obras que são da história da minha família, que eu trouxe de Madrid. Eu também faço colagens, mas eu não gosto de fazer muito self-promotion, portanto,
Acho que só tem 2 colagens aqui minhas em toda a casa, uma que eu dei para o Felipe. Agora, tem uma coisa que eu e estávamos reparando, né? Que uma vez você pendura, deixa de olhar para ela, né? Então temos mais obras colocadas na parede, assim, deitadas, sem pendurar, do que penduradas. Tem aquele menino que faz aquelas colagens das japonesas com as flores na cabeça. E os melhores objetos que eu tenho, acho que são livros nesta casa. A vontade de reformar a cozinha e o banheiro foi desde que entramos, porque esse invento da ducha elétrica, gente, não dá, né? E a casa estava toda preparada, e eu não entendi, porque a casa estava preparada, tem gás canalizado, as torneiras de água quente e água fria, tinha tudo. Mas, sobretudo, a parte de ser uma questão de água e tudo isso, foi uma questão de iluminação, porque o banheiro era muito escuro, da Paraface Sul, e a cozinha também. No momento em que a gente teve um pouco mais de dinheiro, falamos assim, foi. Então, foi uma questão técnica, foi uma questão de dar mais conforto para a casa e de deixar a casa nova, né? E abrir um banheiro completamente, envidraçar um banheiro, que neste caso é policarbonato, né? Não se vê nada, sério, não se vê nada. E manter tudo aberto com duche, com ventilação. Ou seja, eu acho que isso seria muito recomendável, que as pessoas perdessem o pudor, que viajassem para a Holanda, por exemplo, né? Que todas as casas são muros cortina, né? E as pessoas estão peladas em casa, não tem problema. Qual é o problema? Ainda temos muito pudor aqui em São Paulo, né? E eu acho que perder o pudor na sua própria casa vale a pena, né? Fui pegar a pastilha para o banheiro, para deixar tudo bem cuidado, e aí pegar a pastilha do prédio, que é aquela jatobá. Eu quis levar a cor do prédio para dentro de casa, eu queria que fosse cor de rosa. Mas naquela época não tinha, o fornecedor não tinha, ainda bem. Estaria todo dia no mundo da Hello Kitty, né? E agora só às vezes. Eu te falo que o Fê e eu somos os bem coloridos. O Fê sempre teve cor e eu venho de uma Espanha coloridíssima. Sempre vai ser um objeto, nunca vai ser no espaço. Nunca vamos ter uma parede pintada de cor. Acho que a cor da parede é branco. E todo o resto são cores, né? Olha a quantidade de cores que tem aqui, né? A casa é a personalidade de nós. Não reflete, ela é, né? Onde nós somos mais nós, eu acho, né? Pretende ser a identidade das pessoas que moram nela, né? Por isso a arquitetura tem que ser a grande força que promove isso. Por isso eu te falo que quando entra uma pessoa intermediária, né? Seja um decorador ou um interiorista, né? Para interferir nessa transferência, né? Do que a pessoa é e o que a pessoa reflete, né? É perigoso, né? Porque depois a pessoa chega em casa e não se sente ela, né? Uma casa é um lugar para um se sentir mesmo ele, seja feia, bonita. Tem aquela frase que aparece no filme da Almodóvar, que diz que um é mais autêntico quanto mais se aparece com a imagem dele mesmo, né? Que ele sonha, né? Que ele deseja ser. E acho que a casa é esse lugar para ficar pelado, né? De tudo, né? O conceito da casa dentro de nós como exercício contínuo, ele não muda, né? Ele vai se transformando. Então, eu acho que às vezes nos refugiamos nas casas. As pessoas vão para as suas casas, tipo, fecham a porta e parece que está vindo, né, a monga, né, atrás. Né? A casa não pode ser um refúgio. A casa nos protege de quê? Então eu gostaria que fosse quase uma espécie de pele transparente que deixasse respirar. Isso é que eu gostaria que fosse a minha casa, mas uma pele assim. A casa é isso, né? A casa é você. Eu acho que antigamente eu achava que a casa era o outro, mas acho que a casa somos nós. Como as árvores.